Olá, professora. O nosso tema central é povos pré-colombianos e os integrantes da equipe é Bianca Aires, Letícia Micaela e Vicente Júnior. Neste trabalho, abordaremos sobre os povos pré-colombianos e seus principais aspectos. Os povos pré-colombianos são aqueles que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Esse termo ele é usado para se referir aos povos nativos da América Hispânica e da América Anglo-Saxônica. Entre as culturas pré-colombianas, quais podemos destacar? Os maias, astecas e os incas, cujos eram os nomes mais sedentários e ambos eram politeístas. Vale destacar também que existem outros, porém esses três são os mais estudados. Os astecas. A civilização asteca foi desenvolvida em uma região que é conhecida como Mesoamérica, localizada na América Central e do Norte. Os astecas, portanto, são conhecidos como povos pré-colombianos e mesoamericanos. A região mais precisamente falada, na qual instalaram-se, é conhecida como o Vale do México e fica na região central do México. Qual seria a capital dos astecas? A capital dos astecas era Tenochtitlán. A sociedade asteca ela era marcada pela diversidade e hierarquização e no seu auge, a civilização asteca chegou a ter cerca de 11 milhões de habitantes. Nas regiões conquistadas, os astecas eles exigiam impostos dos povos sob seu domínio. E esses impostos, como é que eles eram pagos? Bom, eles eram pagos por meio de alimentos, joias e outros utensílios. A sociedade asteca possuía o imperador como o topo da pirâmide social. O grosso da sociedade era formado pelos homens comuns, um grupo que exercia diferentes funções na sociedade, como o quê? Como a de comerciantes. Existia a possibilidade de mobilidade social para os homens comuns. Por fim, na base da sociedade asteca estavam os escravos, que geralmente eram criminosos e pessoas endividadas. A economia dos astecas focava-se naquilo que a agricultura lhe fornecia. O cultivo agrícola era muito importante e também era muito próspero. E isso deve-se o quê? Principalmente à técnica de cultivo conhecida como chinampas. Nessa técnica, os astecas construíam ilhas artificiais nos canais do lago Texcoco. A religião asteca ela era politeísta, porque eles acreditavam em mais de um deus. A religião asteca, como era típico na região, incorporou elementos característicos da religião de outros povos. Um exemplo bem conhecido era o deus asteca Quetzalcoatl e o deus Tezcatlipoca, que era o mais poderoso. Inclusive aqui está sendo mostrado os dois deuses, que é a imagem de baixo, que um era o Quetzalcoatl e o outro era o Tezcatlipoca. Uma outra característica muito importante da religião asteca era a realização dos sacrifícios humanos. Essa prática acontecia por meio da retirada do coração com a vítima acordada. A realização dessa prática justificava-se por meio dos mitos de fundação que os astecas acreditavam. E bem aqui está mostrando a imagem bem acima a sua técnica de sacrifício humano que os astecas possuíam. Os maias. Bom, para entendermos essa grande civilização, precisamos aprender diversos tópicos. Um deles é a localização que eu vou falar agora. A civilização maia se desenvolveu na confluência entre a América do Norte e a América Central, mais precisamente na península de Yucatán. Então, ele estava localizado numa área em que se encontram 5 estados do México atual, que é quase toda Guatemala, parte de El Salvador, parte de Honduras e Belize. Então, aqui no mapa ao lado, podemos observar a península de Yucatán e exatamente nessa cor aqui bege é onde fica a área de domínio maia.
Esses povos, eles se deslocavam pela selva em busca de alimentos. Futuramente adquiriram técnicas de plantio, domesticando o milho, a pimenta e o feijão. E se estabeleceram também na Península de Yucatán, o cultivo desses alimentos, que foi o local em que os arqueológicos logo descobriram, em meio à floresta tropical, algumas cidades. Vale destacar aqui que os maias estão entre as civilizações mais antigas da América. Os seus ancestrais viviam nas montanhas da atual Guatemala desde 2500 a.C., ok? Isso é bem importante. Agora eu vou falar um pouco sobre as cidades-estados maia. Assim como os antigos gregos, os maias viviam em cidades-estados. Ou seja, o que são cidades-estados? São cidades com governo, leis e costumes próprios. Por exemplo, em caso de alguma guerra contra algum inimigo em comum, as cidades acabavam tendo que se unir para lutar com esse inimigo que as duas tinham em comum. Era basicamente isso. Porém, elas nunca chegaram a se unir e formar um império, como os astecas e os incas. Podemos destacar também as grandes e sofisticadas construções maia e o deslocamento de enormes blocos de pedra que revelam seus conhecimentos tanto da engenharia quanto do cálculo. E outra coisa também foram as pirâmides, que serviam de esteio para os templos religiosos, os quais se chegava por meio de uma escadaria íngreme, ok? Algumas pirâmides, como a de Tikal, tinham mais de 60 metros de altura. Muitas cidades maias surgiram em torno dos centros cerimoniais. O que eram esses centros cerimoniais? Eram conjuntos formados de plataformas, praças, pirâmides, palácios, templos. Também tinham os campos de jogos e ruas pavimentadas, ok? Agora eu vou falar sobre alguns dos conhecimentos e crenças da civilização maia, ok? De acordo com os maias, o mundo terminava a cada 52 anos. Dessa forma, o fim de uma fase representava o início de outra fase distinta. Como assim? Tipo, pra eles o mundo não ia acabar, ia explodir ou coisa do tipo. O mundo só ia meio que o mundo para eles era um ciclo de 52 anos. Quando terminava, voltava para o início do ciclo no ano zero, ok? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse ano zero. Eles possuíam um sistema de calendário duplo, que seria um calendário solar e um calendário sagrado. Eles possuíam amplos conhecimentos da astronomia, da arquitetura e a matemática. Inclusive, são famosos até hoje, ok? Os números que são bastante utilizados e famosos hoje em dia são os números romanos. E neles a gente pode observar que não tem o número zero, ok? Que não é o caso da civilização maia, que eles tinham sim conhecimento do número zero, ok? Bom, agora um pouco sobre a sociedade, economia e arte. A sociedade era hierarquizada. Os grupos sociais mais favorecidos eram os governantes, sacerdotes e comerciantes, que viviam em palácio e templos suntuosos. Eles eram sustentados pelas famílias de agricultores e artesãos, espalhadas pelas aldeias existentes na floresta. Os habitantes que estavam nas florestas, eles só se dirigiam aos centros cerimoniais, né, como eu disse anteriormente, para a prática somente da religião, do comércio ou em dias de festa. A agricultura tinha grande importância na vida dos maias. A maioria da população trabalhava no cultivo de feijão, abóbora, algodão, cacau, abacate e milho. E era a base da alimentação deles, ok? E como eles tinham conhecimento do cacau, eles foram meio que aprimorando com o passar dos anos, entendeu? Eles misturaram cacau com baunilha, com outras coisas, que hoje nós temos o chocolate. Na verdade, existem diversas teorias, só que o que eu vou abordar aqui são somente duas, ok? Que por volta do século IX, os maias abandonaram suas cidades subitamente. Para alguns estudiosos, as razões do abandono foram flagelos naturais. Como assim?
epidemias, secas prolongadas, inundações, terremotos e outros fenômenos naturais. Para outros, para outros estudiosos, as causas do abandono foram provocadas pelo próprio homem, como, por exemplo, invasões violentas, pressões de grupos periféricos, insurreições populares e entre outros motivos. Então, em relação aos conhecimentos e práticas dos maias, foram incorporados pelos astecas e outros povos do Vale do México, que conquistaram as cidades maias por volta de 1400. Então, essa bem que é uma imagem que é de um templo sobre uma pirâmide. Aqui podemos notar que o conjunto arquitetônico emerge da exuberante floresta tropical, como podemos observar aqui atrás. O centro cerimonial era destinado ao culto dos deuses. Inclusive, eles eram politeístas, ok? A prática do comércio, que era a troca de bens agrícolas, artesanais e objetos sagrados, e também a celebração das festas maias. Incas. A origem da civilização Inca é da era cristã, quando as primeiras famílias se acomodaram no Vale de Cusco, a antiga capital do Império, e chegou a alcançar 15 milhões de habitantes, terminando brutalmente com a invasão espanhola no ano de 1532. Antes da construção do Império Inca, a região era habitada por povos denominados pré-incaicos, com culturas e formações sociais avançadas. Dentre esses povos a gente pode citar os Chavin, os Manabins, os Chimui, etc. Bom, na sociedade a gente tem o chefe do estado, que era o Inca, o imperador conhecido como Sapa Inca ou Inti, e reverenciado por todos. Uma rede de sacerdotes escolhida pelo imperador entre a nobreza sempre estava junto do Inca. A população vivia em pequenas coletividades agropastoris, sendo que cada aldeia era habitada por um grupo de famílias, que eram denominados Ailu. A sociedade ela era hierarquizada e formada pelos seguintes segmentos: Ailu real, camada média e classe mais baixa. Ailu real eram os incas de sangue, que eram responsáveis pela administração do palácio, e os incas de privilégio. Eles eram os nobres que ocupavam os cargos religiosos, administrativos e de chefia militar. A camada média era composta por funcionários públicos e trabalhadores especializados, e a classe mais baixa era formada pelos artesãos e camponeses, que pagavam elevados tributos ao rei. Com o objetivo de manter o império íntegro, foi formado uma rede complexa de burocracia administrativa e militar. A sociedade também era composta pelos artesãos especializados, como pintores, escultores, ceramistas, etc. Os Ianaconas, povos originários da subelevação da cidade de Yanacu, eram escravos que exerciam funções exclusivamente domésticas. Os Incas formaram uma complexa civilização que se desenvolveu na América do Sul, originários de uma região entre o Lago Titicaca e a cidade de Cusco, no Peru. Aproximadamente no fim do século XIV, começaram a estender o seu vasto império na região da Cordilheira dos Andes, que envolveria o Peru, Bolívia, grande parte do Equador, o noroeste da Argentina e o norte do Chile. A arquitetura dos Incas, ela desenvolveu um estilo bastante funcional, que até os dias de hoje impressiona pelas técnicas avançadas de engenharia e trabalho com as pedras. O plano de cidades estava baseado em um sistema de avenidas principais atravessadas por ruas menores e ruelas, que davam para uma praça aberta rodada de templos e outras edificações. Um detalhe que impressiona muito são os enormes blocos de pedras que foram encaixados com uma precisão impressionante. Organização política e expansão do Império. Cusco era a capital de Império Inca, cidade onde vivia o Inca ou Sapa Inca, o governante absoluto de uma monarquia hereditária. A expansão dos Incas deu-se sob o reinado do Inca Pachacuti, após vencer a poderosa confederação Xanca, que arrasava Cusco. Pachacuti supervisionou a construção de importantes monumentos da cultura Inca, incluindo o Templo do Sol, em Cusco. A economia do Inca estava baseada nos Ailu, uma espécie de comunidade agrária.
O milho era a base da produção agrícola, seguido pela batata, tomate, abóbora e etc. A agricultura era extremamente desenvolvida com a construção de aquedutos, plantações nos terraços e canais de irrigação. A domesticação das ilhamas, vicunhas e alpacas foi de muita importância para a civilização inca, uma vez que estes animais forneciam lã, couro e eram utilizados como meio de transporte. Na religião dos incas, a gente tinha a religião do Estado Inca, que estava baseada na adoração do deus Inti, o Sol, e a partir do Templo do Sol, no centro da cidade de Cusco, era possível traçar linhas imaginárias na direção dos locais de culto das diferentes classes sociais da capital. Dentre as práticas religiosas estavam as consultas com oráculos, confissões públicas e sacrifícios como oferenda. O preciso calendário Inca marcava o ciclo anual de festas religiosas. E a decadência dos Incas, ela aconteceu assim como os astecas, tiveram uma decadência precipitada com a chegada dos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram às terras dos Incas, encontraram o império dividido entre os dois filhos do último Sapa Inca, que havia morrido por volta de 1525 ou 1527. Seus filhos disputavam entre si a sucessão do poder e por isso travavam uma guerra que enfraqueceu o império. E com essa guerra, os espanhóis se aproveitaram e tomaram como é o nome? A região Inca para eles. O domínio dos espanhóis na região prosseguiu de maneira frágil por algumas décadas e enfrentou diversas rebeliões. A ocupação dos territórios incas pelos espanhóis levou à colonização daquela região correspondente ao atual Peru e o surgimento do vice-reino do Peru. E é isso.